Qual que é a importância para o senhor poder voltar a enxergar direito? Isso é tudo na vida, né? Se a pessoa já não enxergar. Mato Grosso em ação. Hoje você confere comigo mais uma caravana da transformação, agora aqui em Alta Floresta. Que nós aqui estamos no extremo norte do Mato Grosso, mas não estamos desprezados pela administração do nosso governo do estado. Com esta edição, a caravana chegou a mais de 20 mil cirurgias oftalmológicas. E que eu estou enxergando aqui para todo mundo ver, ó. É real isso aqui. Então não duvida não, é uma coisa muito real. Nunca teve um governador que tivesse essa qualidade no Mato Grosso de fazer esse trabalho. Olha, é uma estrutura fabulosa. A caravana é transformação. E quando a transformação acontece, o resultado aparece. É Mato Grosso em ação! Governo de Mato Grosso. Olá, olha só que boa notícia. Mato Grosso, na área da construção civil, teve o melhor maio dos últimos anos em contratações. Isso são dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Empregos e Desemprego do Ministério do Trabalho e Previdência Social. E isso é uma realidade diferente da média no Brasil, que teve saldo negativo. Sobre essa área da construção civil, nós vamos conversar hoje com o presidente do Sinduscom, Sindicato das Indústrias da Construção Civil, Júlio Flávio Miranda. Muito obrigada pela sua presença novamente aqui no RDTV. Conta um pouco pra gente como é que está o setor, está certamente comemorando esse dado, né? 2017 foi um ano melhor realmente para a construção civil aqui no estado? O ano 2017 ele já está sendo bem melhor do que o ano 2015 e o ano 2016. Nós estamos tendo um crescimento, principalmente a partir de abril e maio, que é os períodos que diminui o período chuvoso e as empresas, os investidores começam a fazer os seus investimentos, e investimentos em obras, sejam eles públicas ou sejam eles privadas. Isso fez com que nos últimos 2 meses, principalmente abril e maio, nós tivéssemos um saldo positivo na contratação de emprego entre demissões e admissões. O setor da construção está muito animado, que vê que as obras elas têm sido tido um tratamento diferenciado pelo tanto governo federal como estadual, como linha de pagamento, como linha de financiamento, como melhora na parte de pagamento, principalmente do governo federal, e também as linhas de financiamento. O programa Minha Casa Minha Vida, apesar da linha mais baixa, está com dificuldade ainda, que é o faixa 1, o faixa 1,5 que entrou como uma novidade, faixa 2, faixa 3, está indo muito bem e está atendendo muito o setor. Nós também temos tido uma melhora boa nos imóveis por uma maior renda, que são eles financiados pela caderneta de poupança. Então, num segmento em si, geral, a construção civil tem tido um ano melhor do que os últimos 2 anos. Isso renova a expectativa e a confiança do empresário da construção civil, no Mato Grosso, principalmente. A gente viu aí que no início desse ano, o governo federal ele ampliou a faixa, né, para as regras, né, para o Minha Casa Minha Vida, aumentando aí as faixas de rendas. A gente tem recebido pessoas de diversos setores aqui no RDTV, agronegócio, comércio, e todos falando nessa retomada, né? Nesse ano muito melhor que 2016. Né? O senhor acredita que para Mato Grosso passou a crise, é momento assim, já se pode ver longo período realmente de saldos positivos, de crescimento? Eu acho que, na verdade, como a crise foi muito forte nos últimos 3 anos no país, e Mato Grosso também, o ano passado foi um ano muito difícil, além da economia nacional com dificuldade, nós tivemos uma quebra grande de safra, que é o principal produto mato-grossense, o agronegócio, teve muita dificuldade por causa da seca e a perda dos principais itens mato-grossenses. Nós acreditamos que o ano 2017 não é que ela acabou a crise, ela está
tendo uma retomada do crescimento, está tendo uma retomada das contratações. Nós já tivemos uma produtividade no estado muito melhor do que no ano passado. Então são vários itens que, se somando, dão uma expectativa para ter uma confiança numa melhora. E os números já vêm mostrando aí que desde abril, maio, não só o setor da construção civil, mas o Mato Grosso em si, ele tem contratado mais do que demitido. Você contratando, você gera mais renda, você gera mais, o comércio movimenta mais, o Estado arrecada mais impostos, então tudo se movimenta e tudo se melhora. Então a expectativa realmente é de um crescimento, é de uma melhoria da economia, mas uma saída não tão rápida, né? Porque como nós tivemos os últimos anos muito ruins, e então só de nós termos melhora já é um ótimo sinal. Mas que nós já saímos totalmente da crise, isso ainda não aconteceu. Nós ainda temos dificuldade, mas com uma expectativa muito boa do mercado melhorar. Os investimentos estão voltando, entendeu? Nós temos muitos clientes e muitos investidores que estavam aguardando esse sinal de melhora para voltar a investir na economia mato-grossense e brasileira, e isso está começando a acontecer. Nós, desde o final do primeiro trimestre, que isso já vem começando a acontecer. Tivemos um problema político de novo aí há um mês e meio atrás, mas que já está sendo absorvido pela economia e pelas pessoas e pelos investidores, e nós já estamos retomando de novo esse investimento. Isso é muito bom para o Estado e muito bom para a economia do Mato Grosso e do país. Falando em questão política, como é que está o setor em relação a obras públicas? A gente sabe que havia muitas obras paralisadas, muitas que nem saíram do papel, né? Como é que está? Qual a sua análise em relação a essa questão das obras públicas em Mato Grosso? Por exemplo, as obras do governo federal DENIT, que são as principais obras federais no estado, elas estão indo bem. Diminuiu-se muito os prazos de pagamento do órgão, que era de 90 a 120 dias, 150 dias depois do fechamento. Hoje já está com um prazo de pagamento muito menor. Nós temos visto um esforço grande do governo estadual também para tentar diminuir os prazos de pagamento, para tentar melhorar a eficiência das obras aqui no estado, que nós temos diversos tipos de dificuldades aqui. Desde projetos mal elaborados, desde planilhas defasadas e também desde atraso de pagamento, que podem ser por vários problemas, ou da burocracia grande, ou da própria falta de recurso naquele momento, que é uma coisa eminente que está acontecendo ainda nas obras do governo. Mas nós temos visto que o governo tem tentado e tem olhado para melhorar esses problemas. Hoje a obra pública ela tem uma margem muito pequena e os gastos eles são muito imediatos. Então hoje a maioria das empresas e dos empresários estão sem capital para conseguir bancar as obras. Então eles precisam receber no menor prazo possível para que eles consigam dar andamento, entendeu? Com a velocidade e com a qualidade necessária. Então já melhorou. Nós ainda temos dificuldades, ainda temos atrasos nas diversas secretarias, mas nós temos visto uma preocupação, entendeu, do governo em diminuir esses gargalos para que as obras realmente se finalizem, ou as obras e outras obras saiam com melhor qualidade e não dê desertas em licitações, como acontece muitas vezes. Essas questões políticas, denúncias de envolvimento de corrupção, de envolvimento de empresas, de servidores públicos, isso tem assustado, assim, acaba gerando um temor de investidores virem para cá, por exemplo. Cuiabá, por exemplo, perdeu investimento por conta de todo o histórico das obras da Copa, de desvio de dinheiro, das paralisações. Houve essa situação? Por vários motivos você acaba perdendo dinheiro. Esses atrasos das obras da Copa é muito ruim. Aquelas trincheiras acabaram destruindo a economia de vários corredores, como a FEB, como a própria Miguel Sutil, na região da trincheira da Jurumirim. Então, por outras obras na área do turismo que era esperada, acabaram não acontecendo. Não saíram, né? Não saíram, isso
acaba segurando alguns investimentos que estavam prevendo que acontecesse com a finalização dessas obras, então atrapalha. Nós temos diversos itens que atrapalham. Nós temos a parte da disponibilidade de água e esgoto. As concessionárias, ou público ou privado, em Cuiabá e Várzea Grande, elas dificultam os lançamentos de investimento, porque os investimentos, eles precisam de abastecimento de água e esgoto. E essas empresas com pouca capacidade de investir, acabam não conseguindo atender ou uma grande indústria, ou um grande empreendimento imobiliário. Então tudo isso atrapalha realmente a vinda de investimento. Questão dos incentivos fiscais, isso é muito importante. Hoje o Estado do Mato Grosso está longe do centro consumidor. O Estado do Mato Grosso tem uma alta carga de ICMS de energia, tem uma alta carga nos combustíveis. Então, se nós não tivermos incentivos, novas indústrias não virão, e inclusive as indústrias que estão aqui acabam fechando. Então, nós somos a favor, entendeu, dos incentivos, principalmente à indústria. Não incentivo para todos, entendeu, como foi feito nos últimos, principalmente no governo anterior, mas os incentivos para a indústria é de extrema importância para a sobrevivência num mercado muito competitivo que é o mercado e a briga entre os estados. O que é mais oneroso na construção civil? Mão de obra, materiais? O que pesa mais no valor final aí? Nós tínhamos no passado, os materiais eram muito mais onerosos. Hoje em dia, na construção civil, começou a se equilibrar. Uma construção, principalmente convencional, que vai um número maior de mão de obra, eles estão um gasto entre mão de obra e material um pouco, meio que parecido já. Mas nós entendemos que é em torno de 60 a 40. 40% de mão de obra, 60% de material. Uma obra que é mais industrializada, que utiliza menos mão de obra, aí cai para 20%, 30% o percentual de mão de obra nessa obra. Depende da industrialização e da quantidade de pessoas utilizadas na obra em si. Essa questão de incentivo fiscal, o Sinduscom já levou, está em conversa com o governo do estado, por exemplo, para buscar aí esse benefício? Nós tínhamos o benefício do FUPIS, que incentivava nós, principalmente produtos de fora que não se produzem no estado do Mato Grosso, para as empresas comprarem com alíquota reduzida. E aqui no estado interno pagar só um imposto de 3%. Nós tivemos um aumento para 6% dessa alíquota. Então, no momento que nós atravessamos, nos últimos anos, de dificuldade, sem entrar o ano com um dobro de carga de ICMS, é complicado para as empresas. Nós já passamos para o governo, entendeu? Que ficou de analisar, mas também tem o outro lado que precisa arrecadar para suprir os seus atendimentos na área de saúde, na área de educação, na área de segurança e na área de gestão em si, né? Mas nós mostramos que é de extrema importância incentivar o setor, porque o setor é o setor que mais gera emprego, é o setor que mais movimenta a economia, tanto da indústria, que boa parte dos materiais e dos produtos são comprados no Mato Grosso, fora os produtos de acabamento, e também isso acaba movimentando todo o comércio, todo o setor em si. Então acaba melhorando a arrecadação. E são investimentos necessários, entendeu? Que vão atender e vão deixar o Estado mais eficiente nas suas políticas públicas, ou de infraestrutura, ou dos atendimentos básicos. A gente vê aí por esse dado do CAGED que Mato Grosso ele ainda está um estado se destacando aí em relação ao restante do Brasil, que continua ainda sofrendo reflexos da crise, né? Um exemplo é justamente o feirão que vocês fizeram de imóveis, né, recentemente, e já fizeram aí um balanço. Parece que superou as expectativas? Sem dúvida. O feirão deu um grande ânimo para o setor. Muitos empresários que estavam um pouco desanimados e ouvindo o tempo todo falar de crise, o tempo todo e na quantidade de desempregados, de desempregos,
que estavam fora de condição de contratar. Nós fizemos um feirão que nós esperávamos 2.000 visitantes e tivemos mais de 50% do que a expectativa. Tivemos 3.105 pessoas que visitaram o Centro de Eventos da Acrimate na sexta, sábado e domingo. Tivemos 746 compras de imóveis, que gerou em torno de 150 milhões de reais. E ainda tem negócios sendo gerados durante a feira que vai ultrapassar mais de 100 milhões. Alguns estão trabalhando nesse fechamento durante a semana, durante o mês, e outras empresas também que estavam impedidas de comercializar ainda nesse momento, ou por estar finalizando um projeto na própria prefeitura, ou registrando no cartório, ou finalizando o financiamento bancário, já apresentaram os seus empreendimentos e tiveram uma quantidade muito grande já de cadastro de clientes interessados, que a gente tem certeza que vai passar de mais de 100 milhões. Inclusive, os empresários já pediram uma nova data no segundo semestre para esse evento. Então, é muito importante. A gente sempre falou sobre o déficit habitacional no estado. Então, você tem um déficit e tem pessoas que têm condição, entendeu? Isso vai ter comercialização né? De todas as rendas, tanto Minha Casa Minha Vida, como no imóveis acima do Minha Casa Minha Vida. Nós ofertamos lá desde imóvel de 100 mil reais até 3 milhões de reais. Nossa. E para todos esses imóveis teve comercialização e teve clientes interessados. Fora a parte de loteamento, de condomínios também, que também nós tivemos vários fechamentos. Então foi um saldo totalmente positivo a nível de público e a nível de comercialização. E mostrou para o setor que vale a pena retomar os investimentos na Baixada Cuiabana, e eu tenho certeza que em todo o Mato Grosso. Que bom, é tão bom ouvir boas notícias também, né? Vocês, para a gente encerrar, vocês vão divulgar essa semana o censo imobiliário? Sim, nós vamos divulgar o censo imobiliário. Esse censo é um censo muito completo, que ele fala tudo que foi comercializado nos últimos meses, fala o estoque de imóveis pronto, fala os preços de comercialização, fala os preços dos imóveis e onde estão localizados, dos aluguéis também. Então, para quem quer saber o raio-x do setor imobiliário de Cuiabá e Várzea Grande, nós estaremos atualizando nessa semana tudo que é de dados e informações do setor imobiliário aqui de Cuiabá e Várzea Grande. Está ótimo, muito obrigada pelas suas informações. Muito obrigado. Nós conversamos hoje com o presidente do Sinduscom em Mato Grosso, o Sindicato das Indústrias da Construção Civil, Júlio Flávio Miranda, falando um pouco sobre o setor que tem crescido em Mato Grosso, ao contrário de muitos estados brasileiros, infelizmente. Mas em Mato Grosso já existe uma retomada, já existiu aí, como ele acabou de falar, o feirão da Caixa que superou expectativas, né? Então, desde imóveis de 100 mil a 3 milhões de reais. Então, na verdade, para a gente é sempre bom dar notícias positivas, importantes para o setor. E você que é empresário, ou você que é um profissional que está aí planejando, né, de repente há muitos anos, ter a sua casa, construir, enfim, essa é uma notícia que pode agradar a muitos, porque a tendência é que esse crescimento se mantenha. Essa semana, então, como ele falou, vai ser divulgado aí o censo imobiliário, fique atento, procure informações no Sinduscom, aqui a gente também certamente vai produzir notícias pelo RD News, e eu convido você a compartilhar essa entrevista, divulgar o máximo também nas redes sociais. É só você acessar o RD News no RDTV, ou o canal da RD News no YouTube, e também essa notícia está disponível no Facebook do RD News. A gente se vê na próxima. Oi, tudo bem? Eu tô aqui para falar sobre um dado que chama atenção. Você sabia que, segundo pesquisas, mais da metade da população mato-grossense não tem a menor ideia do que a Assembleia Legislativa faz? Pois é. Pensando nisso, a gente resolveu criar uma campanha que resume quais são as principais funções da Assembleia Legislativa. Entre elas, fazer leis, representar a população e fiscalizar o governo.
Mas tudo isso exige muito trabalho e estrutura. E o que a gente quer é garantir que você possa acompanhar de perto todas as atividades que rolam por aqui e que possa também checar se os seus representantes estão de fato dando voz aos problemas que você vive. Por isso, nós convidamos você a seguir a nossa página no Facebook, a assistir a TV Assembleia e a sintonizar a Rádio Assembleia. A Assembleia de Mato Grosso acredita que a sua participação seja a grande responsável pela construção de uma sociedade mais justa. Sabe como? Além de acompanhar, você pode também sugerir. A gente criou uma ferramenta que possibilita que você, cidadão, possa dar vida às suas ideias. E você, tem alguma sugestão de um projeto de lei? Então acesse www.al.mt.gov.br/propostas, cadastre-se e envie para nós. A sua sugestão pode virar lei. Já pensou que legal? Na Assembleia Legislativa é assim. Você participa, a mudança acontece.